Agora a gente vai conversar sobre política. Lívia Pessoa já aqui no estúdio. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. A você, a quem está em casa. Então a gente vai começar hoje, Lívia, falando de um anúncio da vereadora Fernanda Gomes. Hoje ela anunciou que deve se licenciar da Câmara Municipal de Teresina, já no segundo semestre deste ano. E aí vai abrir espaço para suplentes do Solidariedade. A questão é, existem dois suplentes, o primeiro e o segundo suplente. E, ao que tudo indica, não vai ser o primeiro suplente quem vai ocupar esta vaga. Mas antes disso, vamos falar sobre essa decisão. Vamos, Aline. Eu conversei hoje com a vereadora Fernanda Gomes a respeito dessa decisão e qual teria sido a motivação, por quanto tempo e quando seria essa licença, já que a gente inicia a partir do dia 1º de fevereiro a nova legislatura no município de Teresina. De acordo com a vereadora, deve ser apenas no segundo semestre e ela explicou melhor os motivos dessa decisão. Confirma a informação. Já era algo conversado com o presidente do meu partido e também com os demais colegas suplentes, que havia essa possibilidade, porque em 2025.2 eu vou cuidar de algumas questões pessoais e vou dar essa abertura para que o suplente, de forma natural, possa mostrar o seu trabalho durante 2 meses lá na Câmara Municipal de Teresina, que o nosso regimento interno permite esse licenciamento durante 60 dias. Então, seria, consequentemente, o Cheivan Lima, mas como ele, de forma muito amigável, resolveu seguir outros caminhos políticos, vai ser o segundo suplente, que é o Enio Portela, que é um amigo também, já é do nosso partido político há muito tempo, e não tenho dúvidas que ele vai representar o Solidariedade muito bem durante esses 2 meses lá na Câmara. Inclusive, também aproveito para responder uma pergunta que eu tenho recebido com frequência, se é para assumir algum cargo público, e não. É para tratar somente algumas questões mesmo pessoais e, inclusive, vou seguir perfeitamente o regimento, a legislação, não vou ficar recebendo salário da Câmara enquanto eu estiver licenciada. Então, a decisão que ela fala que é pessoal, não fala qual é o motivo, se é motivo de saúde, se é alguma articulação política. Ela só fala que vai se licenciar, que é possível. Agora, o impasse. Vamos colocar aí a foto dos 2 vereadores suplentes, dos 2 suplentes de vereadores, né? Na verdade, para a gente ter a ordem aí. Fernanda Gomes, que é a titular. Quem veria primeiro? Cheivan Lima, primeiro suplente. Enio Portela, segundo suplente. Só que o Cheivan Lima rompeu com o partido, com o Solidariedade. Isso, Aline. Houve ali uma desavença, um desalinhamento político entre o parlamentar, entre o político e o grupo de Evaldo Gomes, que é o presidente do Solidariedade e também componente ali da articulação do Solidariedade. No entanto, o Cheivan deixa esse grupo político e nega, não vai assumir o cargo como titular depois do licenciamento de Fernanda Gomes, entrando o segundo suplente, Enio Portela. Ambos os nomes, ali, interessante falar, que ambos foram presidentes da Fundação Monsenhor Chaves de Cultura aqui de Teresina. Então, eles tiveram essa participação nesse núcleo cultural do município de Teresina. Eles já são aliados, eram aliados há muitos anos de Evaldo Gomes, participavam dessas decisões políticas e agora, com essa saída de Cheivan, Enio Portela entra como esse suplente, como esse titular, por 2 meses, enquanto Fernanda Gomes vive essa licença parlamentar. E, claro, será apenas por 60 dias, por 2 meses, mas tende a ter um impacto principalmente no grupo político, já que é uma expectativa para 2026 também, da ideia de que haverá uma rotatividade nos cargos e uma rotatividade no direcionamento desses papéis políticos nas chapas proporcionais. Aline? Olha, vamos falar sobre um outro assunto aqui, Lívia, que diz respeito àquele censo de 2021, que acabou provocando uma polêmica, o censo do IBGE, onde o número de representantes da Câmara Federal, dos deputados, pode ser afetado e entre os envolvidos, a bancada do Piauí corre risco de diminuir. O censo de 2021, o censo do IBGE, reduziu o número de piauienses, de acordo com essa contagem. E isso impacta diretamente nessa proporcionalidade de parlamentares que representam os piauienses.
Como é que vai ser esse impacto? Aline, existe toda uma relação diretamente proporcional do número de população de cada um dos estados com o número de representantes na Câmara, como você bem explicou. Atualmente, a gente tem até o direcionamentozinho de informações na cartela, existem 513 deputados federais. Vamos colocar aí na tela, gente. Isso. Vamos colocar aqui na tela, olha só. Como é que é feito esse cálculo, né? Existem 513 deputados federais, cadeiras de deputados federais. E o mínimo que cada estado pode ter, de acordo com a população, é 8 deputados. É o mínimo. Tem que ter pelo menos 8 deputados federais. O máximo de deputados que cada estado pode ter é 70 deputados. Então, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil têm 70, enquanto o Piauí, que é um dos que possui atualmente moderada a quantidade populacional, é de 10 deputados, Aline. E a gente também percebe que existe já um impacto em relação a uma representatividade estadual, já que esse direcionamento é muito ligado também ao número de deputados estaduais. Por exemplo, um deputado federal representa 3 deputados estaduais, isso em todos os estados brasileiros. No Piauí, como são 10 federais, são 30 deputados estaduais. E qual é a consequência? Qual é o pulo do gato? Se diminuir para 8 deputados federais, automaticamente perdemos 6 representantes na Alep por uma questão realmente judicial do Código Eleitoral brasileiro. E, por fim, a gente tem que entender também quais são essas diretrizes em relação ao STF e ao Congresso Nacional. Por quê? Porque existe já nessa última instância essa definição. O Congresso Nacional, ele colocou que até o dia 30 de junho de 2025, o Congresso teria que recalcular o número de deputados, ou seja, quantos que serão representados por cada bancada. E se esse prazo não for cumprido, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que será responsável por definir até o dia 1º de outubro de 2025 quantos deputados cada estado vai ter. Ou seja, primeiro ele colocou a decisão para o Congresso, que será inclusive estimulado pelo próximo presidente da Casa, que tudo indica que será Hugo Mota, o deputado federal da Bahia. E após isso, ele deve fazer essa articulação. Se não tomar a decisão, quem vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral sem consultar os deputados. E é isso que está sendo o grande problema, Aline, porque o Piauí tende a ter essa diminuição por conta do número populacional e pode trazer prejuízos enormes para a política. E essa articulação de Hugo Mota também está sendo muito balizada pelo presidente Ciro Nogueira, que é do Progressistas e grande aliado, e também, pelo que eu pude ouvir dos bastidores, do ministro Wellington Dias, que são grandes articuladores políticos do estado do Piauí que não querem perder esse número de aliados. Então, com esse receio de ter impacto aí nas suas bases aliadas, né? Exatamente. São cenas que a gente vai acompanhar nos próximos meses, né, Lívia? Exatamente. Bom, já que você falou do ministro Wellington Dias, olha, em resposta à situação de emergência e calamidade pública, como as decorrentes de chuvas intensas, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está oferecendo aí um conjunto de medidas para apoiar estados e municípios. E o ministro Wellington Dias falou sobre a situação de picos e as ações nesse período de chuva. O primeiro passo que normalmente fazemos é a antecipação do Bolsa Família. Já nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, o pagamento do Bolsa Família para os municípios que já têm reconhecimento do decreto de emergência ou calamidade, pagando do primeiro dia, não é? São cerca de 15 municípios que alcançaram essa condição em 8 estados brasileiros. Também trabalhamos com a ajuda humanitária no sentido de ter cesta de alimento, o programa de aquisição de alimentos. Quando tem problemas em que no campo a inundação fez perder a safra, ali também se tem o fomento rural. Nós temos já a liberação, também é feita com pedido do município para o apoio ao cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social, psicólogo, assistente social para pessoas que estão ali abaladas por conta das enchentes, e também eu destaco a Caixa Econômica Federal faz ali também a liberação do FGTS para aquela região atingida.
Bom, e falando sobre Picos, o prefeito Pablo Santos, da cidade de Picos, falou hoje sobre medidas de emergência que estão sendo adotadas na cidade. Importante o engajamento de todos os poderes, do poder municipal, do poder estadual e do poder federal, né? A Prefeitura de Picos, as secretarias de assistente social, defesa civil e obra, elas têm agido de forma muito intensa nas atividades realmente nesse momento de calamidade pública. Colocamos à disposição de toda a população o Colégio Petrônio Portela para poder receber os desabrigados e os desalojados, aqueles que não permanecem no ambiente e vão para a casa de algum amigo, para a casa de alguns familiares. A gente tem trabalhado junto à assistente social a questão das doações, né? Tanto a assistente social como a Defensoria Pública. A Secretaria de Obras tem trabalhado também para fazer alguns reparos no nosso município, junto também da limpeza pública. Vários maquinários, como escavadeiras e caçambas estão trabalhando ativamente para poder fazer a desobstrução também dos bueiros, com corpo também humano muito grande no nosso município. São quase 200 pessoas do 3º Batalhão de Engenharia e 34 bombeiros também na ativa, né? O governo do estado do Piauí, no comando do governador Temístocles Filho, governador em exercício, do nosso governador Rafael, também tem tido essa atenção pelo nosso município, com a Secretaria de Defesa Civil do nosso amigo Nerinho, que também tem dado essa assistência importante para o nosso município, sempre acompanhando o INMET, né, que a gente avaliando a questão da meteorologia para poder também fazer essa comunicação com a sociedade picoense, e também as ações do governo federal, que também são muito importantes, que vão agir de forma emergencial, mas também pensando na reconstrução, no pós-enchente, no pós o que aconteceu agora. Então, o nosso compromisso aqui é vivenciar incansavelmente para aliviar o sofrimento do povo picoense. Portanto, a gente acompanhando aí toda essa movimentação de parlamentares, de ministro e do prefeito também na cidade de Picos. Lívia, me despeço de você. Segunda-feira a gente volta a conversar. Esperarei ansiosa, Aline. Sempre um prazer. Bom fim de semana para você. Obrigada. Para nós.